Olá pessoal, vamos começar mais um capítulo dessa obra-prima, mas antes disso não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações, nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos, conto com vocês. Agora vamos lá. Caíg sorriu naquele momento. Achei estranho, afinal de contas, tanto suas forças físicas e mentais estavam exaustadas e ele já não podia ver claramente. Seus ouvidos estavam zumbindo e sua cabeça latejava muito mal, mas ele ainda riu. Eu venci. O sentimento de realização que eu sinto agora é muito maior do que quando eu ganhei contra outra pessoa. Apenas quando Kai Yang sentiu que ia desmaiar, uma sensação de calor explodiu de dentro de seu corpo. Esta sensação de calor veio de dentro de seus ossos, como uma chuva de primavera que reabastece os campos após uma seca. Ele entrou em erupção através de cada parte do seu corpo. Através de cada polegada de carne, trazendo consigo uma explosão de vitalidade. Sua força exaustada foi rapidamente restabelecida, até mesmo a sua energia mental foi revitalizada até certo ponto. Embora sua energia não se recuperou totalmente, foi o suficiente para impedi-lo de perder a consciência. Kai não parou para aproveitar mais além nesse sentimento, mas rapidamente se sentou e analisou sua condição atual. Isso vai levá-lo a descobrir que o sentimento de entorpecimento original de dentro de seu corpo já havia desaparecido sem deixar rastro. Ela o deixou com uma sensação confortável, era tão confortável que quase o fez chorar. Seu corpo pulsava ritmicamente, e junto com isso, ficou claro que ele tinha se tornado mais robusto e continha mais poder explosivo do que antes. A energia atmosférica dentro de seu meridiano pulsava incessantemente, seus ossos também pareciam ter se tornado muito mais resistente. Só através disso, seu corpo tinha sido reforçado por uma grande margem. E isso fez meditar. Finalmente, o último pouco de calor de seus ossos tinha escoado para fora, isso foi provavelmente a partir desse corpo dourado que ele havia absorvido. Depois de experimentar isso várias vezes, Caig tinha agarrado a informação-chave. Só quando ele tiver empurrado seu corpo aos seus limites, ele poderia desencadear poderes ocultos do corpo dourado. Mas se ele se rendesse quando ele estivesse em uma situação difícil, aquele corpo dourado não lhe daria qualquer ajuda. Isso era realmente a personalidade do corpo dourado. Caig riu levemente. Agora, ele tinha finalmente entendido como esse queimador de incenso poderia ajudá-lo em seu treinamento. As ervas que foram colocadas no queimador tiveram seus efeitos multiplicados centenas de vezes em força. Então, quando ele inalou esse incenso, fez a sua força diminuir rapidamente e também fez ele mentalmente cansado. Tanto é que ele só podia dar 3 passos antes de quase desmaiar. Embora os efeitos amplificados das ervas foram tirânicos, eles não devem ter quaisquer efeitos negativos a longo prazo, pensou Kai Yang. Caso contrário, ele não seria capaz de usar o queimador de incenso para ajudar no seu treinamento. Mas só quando ele supera seus limites, e desperta a capacidade regenerativa do esqueleto de ouro, ele será capaz de realmente se beneficiar. Só então ele será capaz de superar constantemente o seu limite e crescer mais forte. O perfume que flutuava para fora do queimador de incenso lhe serviu bem, tipo como aquele esqueleto de ouro. Apesar de tudo isso, eram apenas suposições por parte de Kai Yang. Mas, dados eventos anteriores, ele sentiu que essa deve ser a verdade. Em seguida, Caig precisava analisar atentamente o queimador de incenso. O perfume nunca deixou de fluir do queimador. Mesmo quando havia uma rajada de vento, o perfume sempre flutuava em direção a Kai Yang. Ele também descobriu que se ele ficasse no mesmo local e não se mexer, então o perfume não teria qualquer efeito. Depois de meia hora ou algo assim, Kai Yang sentiu que tinha recuperado a maior parte de sua força. Cambaleando, ele se levantou, mais uma vez, ele começou a dar passos adiante. Como ele já tinha sido queimado uma vez, Caig avançou lentamente e cuidadosamente monitorando seu corpo para os efeitos do queimador de incenso. Assim que ele colocou um pé para baixo, Caig descobriu que sua força jorrou dele como uma barragem quebrada. Sua força física desapareceu e assim como ela,
também com sua energia mental, sem sinal ou razão. Como ele deu outro passo, a pouca força que lhe restava desapareceu, fazendo ele quase cair. Apertando a mandíbula com força, a atitude teimosa do Kai Yang surgiu novamente. Colocando sua vida em risco, ele avançou para a frente. Dessa vez, ele conseguiu levar 4 passos. E embora ele era mentalmente indisposto a desistir, seu corpo já não o aguentava. Sua força não foi tão mal. A sensação de calor, mais uma vez se derramou dentro dele, mas não era forte o suficiente, ele ficou fraco novamente. Depois de repetir este processo várias vezes, todas as suas suposições foram confirmadas. Embora o perfume que veio do queimador de incenso causou as pessoas a se tornar mais desgastadas, não deixou quaisquer efeitos colaterais negativos. Enquanto o esqueleto de ouro, por outro lado, era necessário a sua vontade de lutar, a fim de ser usado. Quanto mais forte ele se sentia sobre não ceder, quanto mais forte o calor fosse, mais benefícios o corpo dele recebia. Esse tipo de método de treinamento foi verdadeiramente monstruoso, tanto que era impensável. Colocando em termos simples, você estava arriscando sua vida para aumentar a sua força. Se você fosse um pouco descuidado, então haveria consequências drásticas. Felizmente o senso de autopreservação de Kai era bastante alto. Toda vez que ele rompeu seus limites, ele iria ceder e descansar antes de continuar. Então, depois de repetir o ciclo muitas vezes, os resultados que ele colheu foram fartos. O potencial de uma pessoa era realmente ilimitado. Mas para se tornar mais forte, você deve fazer as coisas passo a passo. Após um dia inteiro de treinamento, sua melhoria foi muito clara. Ele já podia andar uns 10 passos, uma grande melhoria a partir de sua primeira tentativa de apenas 3 passos. Mas Kai Yang ainda estava insatisfeito, mesmo sob os efeitos do perfume, ele estava só andando. Até o dia em que ele praticar com os punhos, isso ainda não poderia ser considerado treinamento. Rapidamente, Kai Yang encontrou outro problema desastroso. Esse tipo de treinamento usou suas ervas muito rapidamente. A 3 flores do espírito do caos e grama da árvore morta do Jedi só podia ser queimada por cerca de 1 hora. Depois de 1 hora, ele deve voltar a colocar mais ervas no queimador de incenso para continuar a produzir o perfume. Usando a mão para calcular o consumo de ervas, o rosto de Kai Yang imediatamente se tornou feio. Havia 12 horas em um dia, ele treinou por cerca de 7 a 8 horas por dia. Então, isso significava que ele precisava de pelo menos 14 dessas ervas a fim de praticar sob os efeitos do queimador de incenso para um dia inteiro. Com sua reserva atual, ele iria usar toda a sua grama da árvore morta do Jedi em 2 dias, ao mesmo tempo, usando cerca de 50% de seu estoque de 3 flores do espírito do caos. O que ele faria depois que ele usasse todo o seu estoque de ervas atual? Ele só tinha 38 pontos de contribuição. Quantos dias que ele duraria? Originalmente, ele tinha pensado que ele era muito rico, mas a realidade bateu nele com força e lhe mostrou quão pobre ele realmente era. Naquela noite, ele levou suas preocupações para a cama, com a cabeça cheia de pontos de contribuição e ervas. Mesmo em seus sonhos, ele sonhava em minerar grandes quantidades de 3 flores do espírito do caos e grama da árvore morta do Jedi. Naquela noite, Kai Yang não dormiu muito bem. Naquela noite, Sumo também não dormiu muito bem. Pensando em quão arrogante ele trouxe as pessoas para causar problemas para Kai Yang, mas em vez disso ele tinha perdido contra ele. Isso fez Sumo se sacudir e se tornar agitado em sua cama. Se não fosse por Kai Yang, então ele estaria feliz e comprometido com a filha do chefe. Se não fosse por Kai Yang, então ele não estaria aqui com um estômago cheio de ressentimento. Quando ele lembrou da aparência vívida da filha do chefe, o coração do Sumo caiu em depressão. No futuro, ele não terá mais a cara para ir e interagir com ela. Como dizia o ditado, você prefere destruir 10 templos do que destruir um casamento. Kai Yang, você se atreveu a destruir um casal feliz, você é muito ousado. Como outro ditado dizia,
Para um nobre se vingar, 10 anos não é muito tempo. Uma pessoa insignificante, no entanto, posso ir por vingança todo dia. Sumo seria definitivamente classificado como o último, para depois de alguns dias, ele mais uma vez poderia desafiar Kai Yang. Mas como poderia Sumo esperar até lá? Sumo queria ir para Kai Yang imediatamente e bater nele até virar uma pasta sangrenta. Só então ele iria saciar seu ódio interior e ressentimento. Se mexendo, ele não conseguia adormecer, tamanha era sua fúria, então Sumo se levantou. Não só ele se levantou no meio da noite, ele também fez seus subordinados acordar.